Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha da série Matéria Escura. Vamos lá? Essa série da Apple TV, ela é baseada num livro de Blake Crouch e ele é responsável pela criação e pelo roteiro da série. A série nos leva à história de Jason, um professor que em uma bela noite é sequestrado e levado para uma dimensão alternativa. Enquanto ele tenta descobrir o que aconteceu, vemos que o seu sequestrador era uma versão de si mesmo, que começa a viver a vida da qual desistiu. Estamos numa época em que todo mundo está falando sobre essa questão de multiverso, de viagem do tempo. A gente começou assim mais ou menos lá na época do De Volta para o Futuro, mas eu vejo que atualmente tem muitos filmes falando sobre isso, né? Se a gente pensar em filmes da Marvel, por exemplo, filmes da DC, entre outros, e essa série vai falar sobre isso. E ela lembra muito a série Dark, da Netflix, então acho que a galera que gostou de Dark vai curtir aqui também. Só que a premissa é um pouco diferente, porque em Dark acaba que são vários personagens e o ator principal vai ter que desvendar essa história. Nesse caso aqui, o Jason acaba construindo uma caixa do tempo e ele consegue andar pelos multiversos. Uma versão dele, de um multiverso, que teve uma vida totalmente diferente da dele. Esse Jason, que é como se fosse o original, vamos dizer assim, ele casou com a mulher da sua vida e teve um filho. E perdeu um dos filhos, que eles eram gêmeos. E o Jason, de outro multiverso, foi aquele cara que não casou e acabou sendo um cara famoso, rico e poderoso. Só que, pelo que deu a entender, ele não está satisfeito com a vida que ele estava, então ele vai para esse outro multiverso, sequestrando o Jason original, tirando ele dessa rota e tentando fazer com que a vida dele seja diferente, buscando atrás de crescer profissionalmente e ficar com a mulher que ele ama. Na minha opinião, essa série não é nada mais, nada menos que uma história de romance. Porque aqui a gente vê várias possibilidades que o Jason tem na vida dele, mas ele acaba voltando para a mulher que ele ama. Então ele é muito apaixonado pela esposa, que em algumas versões ela é apenas namorada, é apenas amiga, mas ele sempre cai, vamos dizer assim, nos braços dela. Então, para mim, soou muito como essa questão de valorizar quem a gente ama, que essa pessoa vai fazer a diferença na sua vida. Então aqui mostra muito isso, que mesmo que ele tenha sido bem sucedido, que ele tenha feito a vida dele, ele sente falta daquela que foi a mulher, que foi o amor da vida dele. Então o Jason 1, ele desistiu da sua carreira, virou um professor de faculdade para viver em família, casar e ter filho. O Jason 2 foi aquele que foi bem sucedido, largou o amor, largou a família para viver a vida dele de status. Só que, como eu falei, né, ele, em todas as versões de multiverso aí, ele não é uma pessoa completa se ele não tiver com a esposa, que no caso é a Daniela, que é vivido pela Jennifer Connelly. Apesar da gente estar saturado com a questão do multiverso, eu gostei da premissa, primeiro porque ele brinca com essa coisa e mostrando que justamente isso, né, que por mais que as pessoas escolham outras vidas, que elas almejem outras vidas, elas não podem esquecer que o importante na vida é a gente ter família, a gente ter amor, a gente ter amizade. E aqui é justamente isso, né? Esse outro Jason, que tenta pegar a vida do Jason original, ele acabou se envolvendo com outra mulher, que é vivido pela Alice Braga, e só que ele não estava completo na situação, na relação. Ele sempre sentia falta da Daniela, que a Daniela que é o princípio de tudo. Então, todos os Jasons dos outros multiversos queriam viver essa vida do Jason original. Então, no final mesmo, aparecem todos eles querendo tomar o lugar do original. E o que era interessante, porque o Jason original, que é o Jason 1, ele cai nesse outro multiverso, ele é levado pelo Jason 2, e ele, com a ajuda da Amanda, que é a Alice Braga, ele tá tentando o tempo todo voltar para sua vida normal, para viver com a sua esposa. Então ele sente falta do filho, sente falta da esposa, daquela rotina que ele criou, e ele o tempo todo tá falando isso.
E deixando bem claro que por mais que ele fosse rico, fosse poderoso, ele queria estar ao lado dela. E principalmente quando ele descobre que o Jason 2 e os outros Jason tiveram uma vida totalmente diferente da dele, sem a esposa. E isso pra ele, vamos dizer assim, que é meio inaceitável, né? Como que vai deixar o amor da sua vida pra ter uma vida diferente? E aí ele brinca com essa questão, né? É uma caixa, e nessa caixa tem várias portas. Eles tomam um medicamento na veia que vai fazer eles alucinarem, e vão ter várias possibilidades ali dentro dessa caixa. Eles têm que saber qual abrir. E o que é mais interessante aqui, antes de abrir essa porta, eles têm que ter na mente o que eles querem e tem que ter o sentimento certo para poder ir para o lugar certo. Então, por exemplo, se eles estão com muito medo, com muita aflição, eles acabam caindo numa Chicago alagada, uma Chicago destruída. Então eles têm que tomar cuidado com os sentimentos e o que eles desejam antes de abrir a porta. O que eu achei que isso foi fantástico. E com a ajuda da Amanda, então, eles vão atrás para voltar para casa. E a Amanda acaba achando um lugar do qual ela se identifica. Então, como ela não vai ter mais o Jason 2, né? Porque inclusive ele largou ela para viver a vida do outro. Então ela quer agora construir a vida dela. E aí ela vai para um outro lugar totalmente diferente e que ela imaginou e ela seguiu a vida dela. Então é muito bacana por conta disso. Eu acho que ele consegue brincar com muita coisa nessa série. E eu acho que ela teve um desfecho bacana. Ela conseguiu realmente fazer o que ela propôs. Então, assim, sem deixar pontas soltas. E o final eu achei bastante interessante justamente por isso, né? Porque aqueles vários Jason tentando viver a vida do Jason original e eles tendo que fugir, ele, a mulher e o filho, por conta disso. Na minissérie, os momentos em que uma decisão é tomada formam os nós das infinitas timelines, da vida de qualquer um. Seja em um relacionamento, seja no trabalho, ou no simples ato de pegar ou não pegar uma blusa ou um guarda-chuva na hora de sair de casa. Tudo pode mudar a partir de uma simples decisão. Sobre o elenco, eles estão maravilhosos. O Joel Edgerton, que faz o papel do Jason, a Jennifer Connelly, que faz a Daniela, e a Alice Braga, que faz a Amanda. É uma série muito bacana, então eu acho que eles conseguiram trazer toda a empatia, todo o carisma. O casal, né, protagonista, que é a Danielle e o Jason, eles são maravilhosos e eles conseguiram passar essa coisa do amor, do carinho, da afeição, da alegria, né? Principalmente quando eles estão na outra dimensão, em que a Daniela vive uma vida totalmente diferente e o Jason, e eles estão apaixonados um pelo outro, mas não ficaram juntos. Então, assim, é muito bacana de ver isso em tela. A Alice Braga também tá incrível, e tem uma cena maravilhosa em que ela fala português com a mãe dela, né, com a personagem, e eu achei isso o máximo, divertido, né, dando uma abertura aí pra falar um pouquinho do português, né, numa série americana. Então, assim, para quem gosta dessa premissa de viagem no tempo, de multiverso, eu acho que vai gostar bastante da série. Ela é bem encaixadinha, ela é bem feita, e ela tem cenas maravilhosas que emocionam realmente. Essa história de amor, assim, é uma história de amor diferente e que vai emocionar, sim, com certeza. Matéria Escura está disponível na Apple TV. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você assistiu a série Matéria Escura ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!